Interrompemos esta programação para falar que agora nós vamos começar com a nossa aula de português. E essa maneira de falar, interrompemos nossa programação, isso é uma coisa típica e muito comum nos telejornais aqui do Brasil, porque hoje nós vamos falar especificamente de notícias e como conversar sobre notícias em português. Agora, vamos começar. Hey, this is Ellie again. If you like what you see here in this video, you'll probably love what we have in store for you in our exclusive intermediate level podcast. You'll find a link to it in the description below. Now, let's get started. E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre notícias, ou como falar sobre notícias em português brasileiro. A gente tem muito vocabulário, tem muitas coisas interessantes, e você pode pegar a maioria dessas coisas indo nessa página. Você visita esse site, se inscreve lá e você vai receber um e-mail meu confirmando que você está dentro do curso. Depois, semanalmente, eu envio um documento com o suplemento da aula. Então, dê uma olhada lá e se inscreva. Agora vamos começando, né? Porque eu tenho aqui algumas perguntas para você. E você pode responder aqui nos comentários da nossa aula. Claro, lembre-se, essa aula de hoje não é ao vivo, tá? É uma aula gravada porque o fim do ano está aí, é um pouco complicado eu fazer essas aulas à noite. Então, para manter o cronograma toda semana, temos aulas gravadas. Tudo bem? Vamos continuando, né? E aí, a minha primeira pergunta é: onde você obtém as notícias do dia a dia? Você pode escrever. No meu caso, eu obtenho as notícias principalmente de um site chamado G1, que é o site da Globo aqui no Brasil. Eu normalmente obtenho as notícias desse site porque é mais rápido. Não são as melhores notícias, não é a melhor maneira de ver notícias, mas é a mais rápida para mim. A minha segunda pergunta é: quantas horas por dia você passa vendo as notícias? Eu passo 30 minutos, 20 minutos, mas eu conheço pessoas que passam horas e horas assistindo notícias no YouTube, que é uma outra maneira de obter notícias. E a minha terceira pergunta é: ver ou saber das notícias é importante para você? E aí eu quero que você me explique. Mais uma vez, você pode usar os comentários para praticar. Eu sugiro que você escreva. E escreva completamente em português. No meu caso, é importante saber das notícias porque eu sou professor. Eu trabalho no mundo com as pessoas. Então, eu preciso saber mais ou menos o que está acontecendo. Para algumas pessoas que trabalham em escritório, por exemplo, ou trabalham fazendo móveis, não é importante fazer ou saber das notícias. Aqui nós temos o vocabulário essencial. E a manchete geralmente é a notícia principal ou o grande título da notícia, da manchete. Aqui quando tem um evento muito importante, a manchete é geralmente a notícia que tem destaque, é a notícia que todo mundo vê. Durante alguns anos, a gente teve uma emergência global sanitária, e essa foi a manchete durante muito tempo. Quando aconteceram ataques internacionais e coisas do tipo, geralmente isso vira manchete. E geralmente, na manchete, a gente pode ler uma reportagem. A reportagem pode ser a matéria escrita, ou ela pode ser também a gravação que os jornais têm. Em geral, a reportagem é mais profunda, ou melhor, é mais aprofundada do que a notícia normal. Na reportagem, você sabe muito mais coisas sobre um determinado assunto.
Às vezes, quando a gente quer saber ainda mais sobre um assunto, a gente tem que falar com quem entende. E é para isso que servem as entrevistas. Numa entrevista, o entrevistado ou a entrevistada fala com o entrevistador ou a entrevistadora. O entrevistador é um jornalista, o entrevistado é um especialista em alguma coisa. Eu nunca fui entrevistado, né? Porque eu nunca tive nenhum contato com o jornalismo. E o jornalismo é a área de estudo e a área profissional de quem trabalha com notícias. Eu tenho alguns alunos e algumas alunas jornalistas, mas eles não trabalham no noticiário, não. Eles trabalham nos jornais impressos. E o noticiário de que eu falei são as notícias em geral. Normalmente, no Brasil, nós dizemos que o programa de telejornal é o noticiário da noite, por exemplo, ou o noticiário da tarde. E, às vezes, depois de assistir o noticiário e ver tantos tópicos ou tantos assuntos, a gente fica um pouco deprimido, né? Porque são tantas opiniões diferentes e muitas pessoas que não deveriam dar a opinião delas opinam, ou seja, elas dão a opinião, elas opinam sobre muita coisa. Até quando o jornal tem uma cobertura mais profunda de algum assunto. Hoje em dia, como os jornais têm que publicar sempre e mais rápido, eles não têm tempo de fazer uma boa cobertura jornalística. Então, a reportagem não fica tão aprofundada e as manchetes não são tão relevantes. Esse foi o discurso sobre o vocabulário. Se tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários, tá? Porque agora a gente tem os exemplos do vocabulário em uso. Eu vou ler uma vez só e você lembra. Sempre tente repetir em voz alta para praticar. Eu dou um desafio adicional. Se você puder, escreva uma frase nova com uma dessas palavras, ou com todas, nos comentários. Beber um pouquinho d'água, né? Porque ninguém é de ferro. E vamos lá. A manchete de hoje é sobre a economia global. Assisti a uma reportagem interessante sobre tecnologia. Ele deu uma entrevista exclusiva ao jornal. O jornalismo investigativo é essencial para a democracia. O noticiário da noite sempre traz as últimas notícias. Esse é um tópico frequente nos debates políticos. Minha opinião sobre o assunto é diferente. A cobertura da crise foi abrangente. Lembrando, se você puder, escolha uma palavra e escreva uma nova frase nos comentários. Assim você pode sempre praticar e eu posso dar uma ajudinha mais aprofundada, né? Eu posso ver como é que está a cobertura das palavras de hoje. E então, agora nós vamos para o nosso bom diálogo. Lembrando, nesse diálogo eu sempre faço a leitura de duas maneiras. Eu leio uma parte em voz alta e a outra em voz baixa. A parte de voz alta é para você escutar e praticar a sua compreensão. A parte que eu falo baixo é para você repetir comigo. Assim, você pode praticar a sua fluência verbal e a sua compreensão ao mesmo tempo. Não é uma aula imediatamente comigo, mas é alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler João e você lê a Márcia.
Você viu a manchete sobre a nova política ambiental? Sim, parece que finalmente vão proteger mais áreas verdes. Eles disseram isso ano passado também. Ah, então é mais uma daquelas notícias recicladas? Exatamente. Reciclando promessas, mas não o suficiente de lixo. E infelizmente isso acontece muito, né? Ah, tem notícias que todo ano a gente vê. Então são notícias recicladas, eles não criam nada novo, só vão reciclando a notícia. Agora você lê o João e eu leio a Márcia. João começa. Você viu a manchete sobre a nova política ambiental? Sim, parece que finalmente vão proteger mais áreas verdes. Eles disseram isso o ano passado também. Ah, então é mais uma daquelas notícias recicladas? Exatamente. Reciclando promessas, mas não o suficiente de lixo. É uma tristeza que isso aconteça, mas acontece. Agora é sua vez. Essas duas notícias aí vão estar também nos comentários aqui embaixo, tá? Aliás, não nos comentários, mas na descrição. Eu quero que você visite essas páginas e responda as perguntas do jornal. O que, onde, como, por quê, quando e quem que faltou aqui. E depois de responder essas notícias, aliás, depois de responder essas perguntas, tente reescrever a notícia em uma pequena página. Eu vou mostrar aqui a você como eu faria isso. Deixa eu pegar aqui onde é que estão as notícias. Pá, 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 pá. Eu nunca entendo por que que tem esse tipo de notícia. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou aqui especificamente para essa guia. Tchan. E aí vocês estão vendo, né? Famosos vão à praia em dia ensolarado no Rio de Janeiro. Tá. A minha primeira pergunta é. Deixa eu voltar para cá. Tchan. A minha primeira pergunta: o quê? Famosos vão à praia. Quem? Famosos. Onde? No Rio de Janeiro. Como? Ah, eu não faço ideia. Por quê? Porque eles estão eles estão querendo se divertir. Então, para reescrever essa notícia, eu diria algo como: famosos vão à praia do Rio de Janeiro no domingo. Provavelmente eles vão de carro e se divertem. Eles vão para se divertir. É só um exercício de reescrever uma notícia. Tudo bem? Então, você pode escolher uma dessas duas notícias, ou você pode escolher outra notícia e compartilhar com a gente o seu resumo. Ah, esse exercício que eu estou sugerindo para vocês é um exercício que a gente chama de paráfrase. Não é exatamente uma paráfrase corretíssima, mas esse exercício de você pegar umas informações, extrair o principal e transformar em outro texto é muito bom, é um exercício muito bom para praticar o vocabulário e para melhorar a habilidade de buscar vocabulário quando você precisa. Então, recomendo muitíssimo. Faça nos comentários ou você pode fazer em um caderno, mas faça. Hum? Opa. Agora, temos o nosso texto cultural. Aqui é uma leitura, então você pode ler junto comigo ou pode apenas escutar e ver como as coisas são pronunciadas. Também é uma boa oportunidade de conseguir vocabulário, então tente. Os diferentes jornais do Brasil. No Brasil, os jornais são mais do que notícias, são parte da cultura.
ou melhor, são partes da cultura. Eles ajudam a entender o país e seu povo. Para quem aprende português, ler jornais brasileiros é uma prática valiosa. Comece com os grandes, Folha de São Paulo e O Globo. Eles cobrem tudo, da política ao esporte. Se política te interessa, Folha é ideal. Para esportes, o Globo é ótimo. E realmente, gente, o Globo é muito, muito bom para esportes. Inclusive, tradicionalmente, eu procuro notícias de esportes no Globo Esporte. Ou o Esporte, G Esporte, G1 Esporte, alguma coisa assim. Eu procuro o Globo Esporte porque eu sou antigo. Quando é a Folha, eu coloco para ver algumas notícias políticas recentes do Brasil. As notícias são acessíveis, tem um português bom, em geral, dá para entender, então é aceitável. Aí uma dica, aqui temos dicas de como melhor aproveitar essas notícias. Não se preocupe em ler tudo. Escolha tópicos que te interessam. Isso torna a leitura mais divertida e eficaz. Use o dicionário para palavras novas, mas não todas. Tente entender o contexto primeiro. E na prática, depois de ler, conte a alguém sobre uma notícia em português. Isso melhora a sua habilidade de falar sobre temas atuais. E de fato, parece uma coisa muito simples, mas é muito importante saber falar sobre coisas atuais, porque é onde todo mundo vive. Hum? E se você tem perguntas, lembrando, essa não é uma aula ao vivo. Talvez eu possa responder agora, mas não é uma aula ao vivo. Então, se tiver perguntas, escreva nos comentários e logo eu vou responder. Ou você pode me enviar uma mensagem diretamente, entrando em contato comigo. Para receber os materiais dessa aula, se você não é um dos meus alunos, por favor, vá para o primeiro endereço. E se você quer ser um dos meus alunos e participar dos nossos grupos, conversações e coisas do tipo, você pode seguir o segundo endereço, que está aí na tela para vocês, tá? Eu agradeço muitíssimo por estarem aqui hoje. Desejo a vocês um feliz ano novo, se vocês assistirem essa aula antes do ano novo, e até a próxima.